Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos aprender a utilizar corretamente o conjunto de esquadros, com ou sem o uso da régua. Observe que o nosso local de trabalho já foi limpo e a folha está corretamente posicionada na mesa, com fitas, nas extremidades para evitar o movimento da folha. Temos dois esquadros, sendo eles o isósceles e o escaleno. O isósceles, ele é composto por três ângulos, 5 graus aqui, 45 aqui e 90 graus aqui. Então, esse é o ângulo reto, ou ângulo de 90 graus. Já os demais são de 45 graus. Esse que será apresentado agora é composto pelo ângulo de 90 graus aqui e, como ele é escaleno, ele tem ângulos diferentes. 30 graus é esse menor e 60 graus esse maior. Você tem que ter em mente que você vai trabalhar com o conjunto deles. Então, nós vamos ver agora como isso funciona. A régua, como ela é graduada, ela nos ajuda a dimensionar, então, os traçados. Isso é conhecido como uma técnica de jogo de esquadros livres, porque não estamos em uma prancheta onde temos uma régua paralela, e sim em uma mesa de trabalho, de escritório, simplesmente com as folhas fixadas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter em mente que uma linha ela tem um ângulo em relação à outra. Isso significa que se eu posicionar aqui, olha, posicionando o meu esquadro na borda maior da folha, ele não tem mais movimento, olha. E aí eu seguro com uma certa pressão e posiciono outro esquadro aqui. Qual é o ângulo que tem aqui? 90 graus. Então, essa linha que será traçada, ela tem 90 graus em relação à outra, que é a linha de apoio. Então, aqui a gente começa a fazer o traçado. Observem que o grafite, ele precisa ser sempre puxado e a posição aqui do pulso, ela é firme, ela é constante, para que o traçado seja constante. Não estamos nos preocupando agora com dimensões, ou seja, as linhas não estão equidistantes, elas estão posicionadas em qualquer lugar e com qualquer comprimento. No entanto, todas essas linhas traçadas são com 90 graus em relação a essa linha aqui, que é a de linha de apoio, certo? Ele funciona sempre, olha, em relação à outra. Da mesma forma que se for traçada uma linha aqui, olha, essa também vai ter 90 graus em relação a essa outra, certo? 90 graus. Então, é uma em relação à outra. E assim nós podemos fazer uma combinação de ângulos. Foi feito de 90, pode ser feito o ângulo de 45. Então, observe que é feito 45 graus em relação à linha de apoio, certo? O mesmo pode ser feito para o outro lado. Olha. Agora mudou o sentido do ângulo, mudou o sinal do ângulo, mas ele continua sendo de 45 graus. Por quê? Porque essa extremidade do nosso instrumento de trabalho, do nosso esquadro, ele tem 45 graus.
Então, essa tem 45 e essa também. Da mesma forma, nós podemos utilizar outros ângulos. Foi usado de 90 e de 45, certo? Podemos utilizar outros ângulos, que vem a ser de 60 graus e 30 graus. Então, vamos utilizá-lo aqui, ó, apoiando sempre e segurando, verificando se toda a margem aqui, toda a borda da folha está, se toda a borda está bem ajustada ao esquadro, e aí pode-se seguir com o trabalho. Esses traçados, reparem que eu estou evitando de passar o esquadro e fazer nesse sentido aqui, porque eu já fiz o desenho. Então, para que ele não venha a sujar alguma coisa assim, é melhor fazer sempre de lá para cá ou de cima para baixo, para que eu não passe o esquadro sobre a linha que já foi desenhada, certo? É só uma sugestão, né, que vai facilitar o seu trabalho. Muito bem, então repare que essa linha tem 60 graus em relação à sua base. Da mesma forma, agora, se eu quiser fazer 90 graus, olha, eu mantenho fixo esse esquadro e agora, ó, essas linhas têm 90 graus, uma em relação à outra. E essa daqui, em relação a essa borda, tem 60 graus, ó. 60 graus e aqui eu tenho 90 graus. Dessa forma, se faz, então, uma combinação, certo? Normalmente, o que mais se usa são essas aqui, paralelas entre si e perpendiculares entre si. Bom, então, podemos compor ângulos, olha. A gente pode compor ângulos, olha, 15 mais 45, ou 15 menos 45, dessa forma que a gente vai trabalhando, tá? O importante é saber manter o esquadro fixo para que o outro deslize, certo? Ter firmeza na mão nesse sentido. Bom, aqui eu vou fazer uma linha com um ângulo qualquer, e da mesma forma, olha, fazer as perpendiculares a ele, certo? Bom, mas agora eu quero que elas tenham exatamente 10 milímetros entre si. Nesse caso, eu utilizo uma régua, certo? Olha, a régua vai estar corretamente posicionada nessa linha e agora nós vamos utilizar a graduação da régua para fazer o traçado. No começo, é indicado que se faça com muita calma, para que senão não venha a se errar, tá? Eu vou passar uma flanela aqui para tirar algum resquício de grafite. Também poderia ser utilizado um pincel para esse fim, certo? Então, aqui nós utilizamos o nosso conjunto de esquadros para compor esses ângulos, olha. Da mesma forma, também podemos utilizar a régua, certo? Então, ó, pode-se utilizar da régua e a vantagem dela é que ela nos dá já a graduação, ou seja, a medida. Após utilizarmos o nosso conjunto de esquadros e a nossa régua, devemos limpá-los e guardá-los corretamente, evitando que fiquem expostos à luz solar, né? E evitando produtos químicos que sejam mais fortes para não danificar, então, a transparência, a qualidade do acrílico.